Três crianças trigêmeas não tinham pai até que o encontraram no túmulo da mãe. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O céu estava nublado, o vento soprava forte levantando poeira e areia, uivando entre as lápides geladas. Nesse cenário sombrio, três crianças permaneciam em silêncio diante de uma cova recém-fechada. Não havia mais ninguém além delas e do velho coveiro magro, que observava de longe, calado. Inês, Clara e Paulo, trigêmeos de apenas 13 anos, haviam perdido a mãe 3 dias antes, vítima de um câncer em estágio terminal. Sem parentes, sem ninguém da família, ninguém apareceu para o funeral, a não ser o Sr. Mateus, o coveiro, o único que as ajudou com os preparativos do enterro. O caixão de madeira escura fora colocado na terra úmida logo ao amanhecer, e agora só restava um monte de terra disforme, com uma lápide simples gravada às pressas com o nome da mãe, do Laura Pereira, de 1978 a 2025. A gente, e não tem mais ninguém mesmo, murmurou Clara, a voz embargada como se o coração estivesse sendo rasgado. Inês começou a chorar, tentando conter as lágrimas sem sucesso. A mamãe disse, e que ia tentar viver até o nosso aniversário. Paulo não se virou. Sua voz soou fria como o vento, e a mamãe morreu. E o pai nunca existiu. As palavras cortaram fundo no coração das duas meninas como uma lâmina afiada. Desde pequenas, sempre que perguntavam sobre o pai, a mãe desviava o olhar e apenas dizia, dele já morreu faz tempo. Não havia foto, nem túmulo, nem qualquer história. Sempre que tocavam no assunto, ela se calava, os olhos tremiam. O Sr. Mateus se aproximou, carregando o velho chapéu de feltro desgastado nas mãos, caminhando devagar. Olhava para as três crianças como se enxergasse o reflexo de si mesmo em sua juventude, órfão, sozinho, perdido no mundo. Vocês, e deviam voltar para casa, disse ele com doçura. Vai chover logo. O senhor, e conhecia a nossa mãe? Clara perguntou com voz rouca. O Sr. Mateus assentiu, o olhar enevoado e triste. Conhecia. Ela vinha aqui sempre às quintas-feiras. Ficava sentada por horas diante do túmulo de uma outra mulher e sem dizer uma palavra. Nunca vi alguém chorar em silêncio daquele jeito. Inês soluçava. A mamãe sentia muita dor há anos e mais nunca reclamava. Só tinha medo de que a gente passasse fome, medo de a gente ir mal na escola, de sofrer bullying. O Sr. Mateus ficou em silêncio. Passou a mão suavemente sobre a lápide, como um gesto de despedida. A mãe de vocês era uma mulher corajosa. Uma verdadeira mãe. Clara baixou a cabeça. Senhor, e ninguém veio visitar o túmulo da mamãe, né? O Sr. Mateus hesitou. Não, e ninguém. Inês desabou no chão, cobrindo o rosto. Ninguém. Ninguém veio. A mamãe viveu a vida inteira pelos outros, e na hora de morrer, só a gente estava com ela. O vento soprou mais forte. Um galho seco se quebrou e caiu perto da sepultura. Paulo se aproximou, pegou o galho e o lançou com força no chão antes de se ajoelhar diante da cova. Ele não chorou, mas repetia as palavras como se gritasse para o vento. Me desculpa, mamãe, e eu não consegui, e eu não fiz nada por você. As três crianças ficaram em silêncio. Apenas o som do vento assobiando, da areia raspando na pedra, como se cortasse a pele. Uma dor profunda envolvia aquelas três almas pequenas, órfãs de mãe, sem pai conhecido, abandonadas por um mundo indiferente. O Sr. Mateus atrás delas apertava o chapéu nas mãos. Vocês, e tem para onde ir? Paulo respondeu com frieza, e a gente mora no apartamento 43, no conjunto Vila Mariana. Térreo. Aquele lugar onde chove dentro e os ratos correm por todo lado. O coração do Sr. Mateus apertou. Ele já tinha visto milhares de enterros, mas nunca crianças tão sozinhas diante da morte da própria mãe. Sem abraços, sem flores, sem padre, sem palavras de despedida. Só um silêncio cruel, como se aquela morte nunca tivesse existido. Vocês ainda estão estudando? Ele perguntou. Inês assentiu com a cabeça, sim, e mais talvez sejamos expulsos. A mensalidade está atrasada. E os colegas, e eles odeiam a gente.
Clara levantou o rosto, cheio de lágrimas, e eles chamam a gente de bastardos. Por que não temos pai? O Sr. Mateus apertou os lábios. Ia dizer algo, mas apenas suspirou. Não deixem que as palavras dos outros machuquem vocês. Vocês não fizeram nada de errado. Clara balançou a cabeça e a gente não fez. Mas ninguém acredita nisso. O vento ficou ainda mais forte. As primeiras gotas de chuva caíram, frias, molhando os cabelos encharcados de Inês. As crianças não queriam sair dali. Clara tirou do bolso uma fita velha e amarrou num galho ao lado da sepultura, sussurrando. A gente vai voltar. Toda semana. Como a mamãe fazia. O Sr. Mateus pôs a mão no ombro de Clara. Se precisarem de algo, e é só chamar meu nome. Sempre estarei aqui. Paulo olhou para ele, os olhos vermelhos, firmes, e se o senhor soubesse quem é nosso pai, e contaria? O Sr. Mateus ficou surpreso por um instante e depois balançou a cabeça. Eu não sei. Nunca vi ninguém vir procurar por ela. Sempre esteve sozinha. A chuva apertou. As gotas geladas batiam no rosto das crianças, mas elas não se mexiam. A respiração saía como fumaça no ar frio. Clara foi a primeira a se virar. Vamos. A mamãe não gostaria que a gente pegasse gripe. Inês se agarrou à blusa da irmã. Paulo veio por último, devagar, sem olhar para trás. Mas ao chegar no portão do cemitério, ele parou, olhou a sepultura uma última vez e sussurrou. Mamãe, e eu juro que vou descobrir a verdade. Mesmo que tenha que ir até o fim do mundo. O conjunto habitacional Vila Mariana ficava espremido entre ruas velhas e sujas no norte de São Paulo. O apartamento das crianças era no térreo, num canto úmido e escuro, onde o som de goteiras nas paredes nunca cessava. Toda manhã, um raio tímido de sol entrava por uma janelinha menor que uma mão, bloqueada por grades enferrujadas, refletindo nas paredes descascadas e mofadas. No único cômodo do apartamento, havia uma mesa de madeira bamba onde os três dividiam o resto de um pão duro do dia anterior. Sem leite, sem água quente. A chaleira elétrica estava quebrada desde a semana passada. Inês tremia debaixo do cobertor, ainda febril da noite anterior. Paulo já estava pronto para sair desde antes do amanhecer. Vai para onde? Perguntou Clara ao ver o irmão com touca e casaco rasgado. Pro terminal. O Sr. Luiz deixa carregar água. R$ 2 por galão. Clara suspirou, hoje tem prova de geometria. Paulo virou o rosto, voz fria, acha que prova vai botar comida na mesa esta semana? O silêncio congelou o ar no quarto. Inês encolhida no canto, murmurou, tô com fome. Clara procurou no bolso a última moeda, depois se levantou, vou na venda da Dona Rosa comprar um pouco de queijo. Espera aqui. Vestiu um casaco desbotado, enrolou o cachecol e saiu rápido. O corredor estava cheio de lixo, o cheiro de mofo era sufocante. A TV alta de um vizinho no segundo andar se misturava com gritos e palavrões. Ao sair pelo portão, Clara viu 3 crianças do prédio encostadas na parede. Um deles, Mário, sorriu com desprezo, vai pedir esmola de novo, Clara? Ela não respondeu, apenas baixou a cabeça e seguiu. Mas eles não deixaram por isso mesmo. Bastarda indo fazer compras. Deve estar usando o dinheiro do pai imaginário, né? Zombou a menina ruiva. Clara se virou, os olhos vermelhos, eu não pedi nada a vocês. Sumam daqui. Bastarda querendo se impor. Tua mãe era empregada dos ricaços, né? Gritou o outro. Clara apertou os punhos, mas não quis brigar. Aquelas palavras machucavam não por serem verdadeiras, mas porque ninguém sabia da realidade. Correu até o mercadinho da esquina. Dona Rosa, uma senhora de cabelos brancos presos num coque, limpava o balcão do caixa. Não levantou os olhos quando Clara entrou. Quero comprar um pouco de queijo. O mais barato. Clara colocou as 2 moedas no balcão. Dona Rosa franziu a testa, isso dá para uma fatia pequena só. E ainda tem dívida da última vez, lembra?
Eu vou pagar e semana que vem. Prometo, respondeu Clara baixinho. Você sempre promete. Gritou a mulher. Sua mãe, quando viva, era correta. E você, e só enrola. Clara baixou a cabeça, pegou a fatia minúscula de queijo. Não agradeceu, não olhou para trás. Saiu em silêncio. A silhueta magra se destacava sob o casaco fino, no frio do inverno. Ao voltar para casa, viu Inês tremendo na cama. Paulo já havia saído. Clara se sentou, quebrou o queijo em 3 partes iguais. Inês mordeu um pedacinho, depois parou, lágrimas escorrendo. Come, mana. Eu não tô com fome mais. Clara balançou a cabeça, e não pode. Você precisa comer para tomar remédio. Inês suspirou e queria que a mamãe ainda estivesse viva. Clara virou o rosto, os olhos úmidos. Mas não chorou na frente da irmã. À tarde, Paulo voltou para casa com as mãos feridas e a roupa encharcada. Colocou 3 reais na mesa, o rosto impassível. Só isso? Perguntou Clara. Pouca gente chamou hoje. Outro moleque roubou o serviço. Amanhã tenta vaga de ajudante na venda da Dona Rosa. Estão precisando. Ela odeia a gente, murmurou Paulo. Deixa ela odiar. A gente precisa de dinheiro. Inês estava sentada no chão, o olhar vazio. Hoje meus colegas disseram e que não temos pai porque a mamãe era prostituta. Paulo bateu a mão na mesa. Chega. Quem disse isso? Lúcia. E outros também. Clara tremia. Eles não sabem de nada. A mamãe não era assim. Paulo se levantou num pulo, para de defender a mamãe. Se ela tivesse dito quem era nosso pai, a gente não estaria sendo humilhado desse jeito. Clara deu um tapa forte no rosto do irmão. Ambos ficaram paralisados. Foi a primeira vez que ela o agrediu. Não fala da mamãe assim. Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Ela lutou a vida inteira para criar a gente e sozinha. Você acha que foi fácil? Inês começou a chorar alto. Paulo virou o rosto, calado. Um silêncio profundo envolveu o pequeno quarto escuro. Naquela noite, a eletricidade piscou várias vezes antes de se apagar completamente. Os 3 se sentaram no escuro, usando uma vela para iluminar fracamente os cadernos escolares. Cada um num canto. Clara estava escrevendo quando, de repente, desatou a chorar. Ela não aguentava mais. Mãe, por que a senhora nunca me disse quem era o nosso pai? Por que ficou calada e morreu assim? Por que deixou a gente sozinhos neste mundo cruel? Ninguém respondeu. Apenas o som do vento uivando do lado de fora da janela e o suspiro longo da noite quebravam o silêncio. No dia seguinte, na escola, os 3 entraram na sala sob olhares de julgamento. O professor responsável, Sr. Eduardo, bateu a régua na mesa, frio. Inês, Clara, Paulo, vocês chegaram atrasados. E essa já é a 3ª vez este mês. Professor, o ônibus não passou no ponto hoje. Clara se apressou a explicar. Qualquer justificativa é insuficiente para encobrir a indisciplina. Vocês acham que são especiais? Só porque perderam a mãe. Nós não pensamos isso. Inês murmurou. O Sr. Eduardo franziu a testa e já disse antes, circunstâncias pessoais não servem de desculpa. Se acontecer de novo, enviarei o caso de vocês para a diretoria. A turma toda riu baixinho. Lúcia, que sempre implicava com Inês, cochichou para as amigas. Esses bastardos acham que são princesas agora? Clara virou o rosto na direção dela, com um olhar em chamas. Mas não disse nada. Apenas segurou firme a mão da irmã. Paulo, sentado ao lado, cravava as unhas na mesa. Não falou nada, mas quem olhasse bem, veria seu braço tremendo. À tarde, as crianças caminhavam de volta para casa em silêncio, debaixo da chuva. Quando chegaram, já estava escurecendo. Clara vasculhou o bolso em busca da chave, e foi então que um envelope velho caiu da estante próxima à porta.
Ela se abaixou e o pegou. Era uma folha amassada, sem remetente, apenas com a caligrafia trêmula da mãe e não abrir enquanto eu estiver viva. Os três se entreolharam. Abre, disse Paulo, com a voz grave. Está esperando o quê? Clara segurou o envelope com força. O papel estava amarelado, como se tivesse sido guardado ali por anos. Um sentimento estranho, metade medo, metade esperança, subia por dentro dela. Inês e Paulo ficaram em silêncio ao lado, os olhos fixos na carta como se ela fosse um portal para um passado sombrio que nenhum dos três jamais ousou tocar. Abre, mana. Inês sussurrou. Clara respirou fundo. Com as mãos trêmulas, rasgou o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão, preenchendo frente e verso, com a letra delicada da mãe, a mesma que ela já vira tantas vezes nos bilhetes colados na geladeira, nos recados sobre mensalidades do tomar o remédio. Amo vocês. Mas desta vez, a escrita estava tremida, borrada como se lágrimas tivessem caído sobre o papel. Meus filhos amados. Se vocês estão lendo esta carta, é porque eu já não estou mais aí com vocês. Me perdoem por não ter sido forte o suficiente para ficar mais tempo. Mas eu tentei. Tentei todos os dias, todas as noites, só para poder ver vocês crescerem, irem à escola, rirem e mesmo que só um pouquinho, isso já me dava forças para continuar vivendo. Vocês sempre me perguntaram quem é o nosso pai. E eu sempre fugi, sempre menti. Porque eu tinha medo. Porque fui covarde. Porque não sabia como protegê-los de uma verdade cruel demais. Clara engoliu em seco, a voz presa na garganta, e a mamãe, e sabia que a gente ia encontrar isso. Paulo pegou a carta e continuou a leitura, os olhos grudados em cada palavra. O pai de vocês se chama Carlos Silva. Ele não morreu. Ele ainda está vivo, ainda é rico, ainda aparece na televisão com aquele discurso hipócrita. Ele é um empresário famoso, fundador da incorporadora Silvarco. E foi ele quem estuprou a mãe de vocês quando eu ainda era empregada na casa dele. Eu tinha apenas 22 anos naquela época. O ar da sala pareceu congelar. Inês começou a chorar, e Clara ficou tão chocada que mal conseguia respirar. Não, e não pode ser, mamãe. Ela murmurou sem voz. Paulo apertou o papel com força, continuando, sua voz gélida. A esposa dele tinha viajado. Eu fiquei cuidando da casa, limpando, lavando. Naquela noite, e ele estava bêbado. Ele riu. Disse, você trabalha aqui com que intenção? Está tentando me seduzir? Não venha bancar a santa comigo. Eu lutei, chorei, mas ele era mais forte. Quando gritei, ele ameaçou, se você contar para alguém, eu vou fazer você sumir e ninguém nunca vai saber o que houve. Eu quis chamar a polícia. Mas no dia seguinte, fui demitida. Ninguém acreditou em mim. Disseram que eu era uma criada vulgar, que eu queria armar para o patrão. Fui de casa em casa, mas todos me viraram as costas. Paulo soltou a carta, o rosto pálido como papel. Inês soluçava, da mamãe, e aguentou tudo sozinha, e só para ficar com a gente. Clara não conseguiu responder. Ela se curvou sobre a mesa, os ombros tremendo como se tivesse levado um golpe. Aquela verdade os atingia como uma tempestade, varrendo as últimas esperanças que restavam. Depois de um tempo, ela levantou o rosto, enxugou os olhos e leu o trecho final. Eu cheguei a voltar àquela casa. Fiquei em frente ao portão, com os exames médicos, o ultrassom. Queria que ele visse vocês. Mas ele só riu, quer dinheiro? Você acha que tem algum valor? Eu pensei em morrer. Mas toda vez que olhava para os três rostinhos dormindo, eu me dizia, não posso cair. Eu vivi por vocês. Não por ele. Nem pela justiça. Só por vocês. Se um dia quiserem procurá-lo, e lembrem-se, vocês têm esse direito. Mas também podem escolher perdoar. Seja qual for o caminho, e vocês são a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida. Com amor eterno. Mamãe Laura. A carta escorregou das mãos de Clara.
Ela levou a mão à boca, soluçando. Inês se encostou no ombro da irmã. Paulo permaneceu parado, os olhos vermelhos. Suas mãos estavam fechadas com tanta força que as unhas feriam a própria pele. A mamãe guardou isso por 13 anos e ninguém sabia. Clara sussurrou, sem acreditar. Paulo gritou de repente, aquele desgraçado ainda vive lá fora, como se nada tivesse acontecido. Ele aparece na TV, comanda uma empresa, vive com a esposa nova e os filhos e enquanto a mamãe morreu em dor. Paulo. Inês segurou no braço do irmão, suplicante. A mamãe não queria que você ficasse com raiva. Cala a boca. Ele berrou. A mamãe perdoou demais. Mas eu não vou perdoar. Quero que o mundo inteiro saiba quem ele é de verdade. Clara se aproximou e segurou firme a mão dele. Você não pode agir por impulso. Se você falar isso em público, eles vão dizer que é mentira. Que a mamãe inventou tudo para arrancar dinheiro. E você quer o quê? Ficar calada, como ela. Continuar vivendo escondida feito um rato de esgoto? Paulo se virou, gritando com a irmã. Uma voz rouca veio da janela. Vocês estão bem? Os três se assustaram. Era o senhor Juliano, o vizinho idoso do lado, encostado na grade, apoiado na bengala, com um olhar preocupado. A gente está bem, senhor, Clara respondeu, limpando o rosto. Ele viu o papel no chão e murmurou. Eu ouvi tudo. Me perdoem por ouvir escondido, e mais. Laura foi a mulher mais corajosa que conheci. Lembro de uma vez em que ela chorou a noite inteira. Ela disse, e não preciso que ninguém acredite. Só preciso que meus filhos vivam. O senhor sabia de alguma coisa? Inês perguntou, abraçando a carta. O senhor Juliano suspirou. Não exatamente. Mas eu sempre senti que ela carregava uma dor que ninguém podia alcançar. Quando começou a cair o cabelo por causa da quimio, ela ainda acordava às 5 da manhã para fazer mingau para vocês. Perguntei uma vez, Laura, por que você não pede ajuda? E ela respondeu, sorrindo com os olhos vermelhos, porque eu já me acostumei a fazer tudo sozinha. Clara caiu de joelhos no chão, chorando. Senhor, o que eu faço agora? Ele se aproximou devagar, colocou a mão sobre o ombro dela. Primeiro, deixe as lágrimas caírem. Depois, pense com clareza. Mas lembre-se e não deixe a raiva queimar o seu futuro. Deixe que a dor leve vocês até a verdade. Até a justiça. Paulo murmurou. Eu não quero justiça. Quero que ele sinta a dor que fez a mamãe sentir. Clara apertou o ombro do irmão. E você acha que a mamãe se orgulharia se você virasse igual a ele? O silêncio voltou a dominar o ambiente. Inês falou, suave como o vento. E se a gente fosse até o cemitério? Contar pra mamãe e que agora a gente sabe a verdade. Clara assentiu. Sim. Ela merece saber que não estamos mais no escuro. Paulo não disse nada. Mas ao se levantar, enfiou a carta no bolso, com o rosto duro como pedra. Mamãe, ele murmurou. Eu juro que não vou deixar ele viver em paz. Carlos Silva estava sentado no imenso escritório no 18º andar da Torre da Silvarco, no novo centro financeiro de São Paulo. As paredes de vidro exibiam a paisagem cintilante da cidade, com arranha-céus e painéis luminosos brilhando noite e dia. Seu escritório tinha de tudo, um vinho Bordeaux de safra rara, coleção de canetas Montblanc, e até um retrato gigante dele sorrindo enquanto apertava a mão do prefeito durante a inauguração de um novo bairro residencial. O senhor realmente é o exemplo ideal de empresário, Carlos, disse Marta, a famosa jornalista da emissora regional, ao encerrar a entrevista. Oh, obrigado, Marta. Carlos sorriu, recostando-se na cadeira. Eu só tento fazer meu papel como pai e como líder. Nada demais. Marta concordou com a cabeça, desligando o gravador. Seu filho estuda no Colégio São Luís, não é? Isso. O Gabriel é muito estudioso.
E a pequena Sofia está prestes a entrar no primeiro ano, respondeu Carlos, o olhar brilhando, como se descrevesse a família perfeita. Mas assim que a porta se fechou atrás da repórter, aquele sorriso desapareceu. Carlos se levantou, foi até o frigobar e serviu-se de um copo de uísque. Seus olhos estavam fixos na foto de família sobre a mesa, sua esposa, Júlia, e os dois filhos loiros como anjos. Todos vestiam branco, na moldura de uma viagem às Maldivas. Ninguém, nem mesmo Júlia, sabia do passado de Carlos antes de conhecê-la. Ninguém sabia da mulher chamada Laura. E com certeza ninguém sabia o quão cruel ele já havia sido para silenciar o passado. Laura tinha voltado várias vezes à mansão da família de Carlos, mas apenas ficava parada do lado de fora do portão, com 3 bebês recém-nascidos nos braços. Ela não chorava, não gritava. Apenas olhava para o quarto do segundo andar onde, anos antes, havia sido empurrada por ele na cama, com a boca tapada por um pano, e teve sua vida destruída em poucos minutos. Naquele dia, o mordomo saiu e a viu. Balançou a cabeça. A dona Júlia está em casa. É melhor a senhora ir embora. O patrão não recebe estranhos. Laura tentou mostrar um exame de ultrassom. Eu não vim pedir nada. Só queria que ele admitisse, visse os filhos ao menos uma vez. Mas o portão de ferro se fechou com força. Frio como o coração dele. Depois disso, ela nunca mais voltou. Restaram-lhe apenas os 3 filhos e uma ameaça que ecoava. Se você abrir a boca, nem você nem essas crianças vão sobreviver. Não se esqueça que eu posso fazer alguém desaparecer sem deixar rastro. Carlos Silva nasceu numa família rica, foi enviado para estudar no Reino Unido desde pequeno, e depois voltou ao Brasil para assumir a empresa imobiliária do pai. Esse homem sabia muito bem como funciona o poder do silêncio, encobrir, controlar e destruir tudo que ameaçasse sua reputação. Na mídia, ele era o símbolo do sucesso. Todo ano, Carlos patrocinava bolsas de estudo para crianças pobres, liderava campanhas de moradia popular, ações que usava como fachada para legalizar esquemas obscuros de compra e venda de terrenos. Quando perguntavam sobre a vida pessoal, Carlos sorria gentilmente. Família é tudo para mim. Nada é mais valioso do que jantar com minha esposa e filhos. Apenas as páginas do diário deixado por Laura, guardadas em uma caixa secreta, ousavam contar a verdade que a mídia jamais tocaria. Hoje vi ele na TV, apertando a mão do Papa. Fazendo discurso sobre ética. Me deu ânsia. Me envergonho de mim mesma por um dia ter implorado a ele. Por ter tido tanto medo que não conseguia nem levantar a cabeça. Mas eu tinha 3 filhos. Eu precisava sobreviver. Sonhei que ele vinha até minha casa e levava meus filhos embora. Não consegui mais dormir. Tranquei-me no banheiro e mordi a mão para não gritar. Meus filhos me perguntam quem é o pai. Eu menti. Disse que ele morreu. Eu queria que fosse verdade. Numa tarde, Clara, com a carta da mãe nas mãos, foi até a biblioteca pública procurar informações sobre Carlos. Imprimiu uma série de reportagens, fotos e vídeos. Ele estava em todos os lugares, em conferências, cerimônias de premiação, eventos de caridade. Era chamado de o empresário do ano, de o inspiração nacional. A cada sorriso dele, Clara sentia o peito apertar. Paulo se aproximou com um maço de documentos na mão. Olha só. Aqui está o extrato da empresa. Ele tem 5 escritórios em Salvador, 4 grandes projetos em Brasília e no Rio de Janeiro. Patrimônio de mais de 40 milhões de reais. E nós, murmurou Clara, não temos nem água quente em casa. Não se trata só de pobreza, Paulo enfatizou. É que nossa mãe morreu enquanto ele vive como um rei. A honra dela foi destruída enquanto ele é glorificado. Inês se sentou ao lado, tremendo. Eu tenho medo. Se a gente for atrás dele, será que ele vai fazer algo contra a gente? Paulo respondeu entre os dentes. Ele só pode ameaçar se a gente ficar calado. Mas se denunciarmos, quem vai acreditar? Questionou Clara. A palavra de 3 órfãos contra um ídolo social? Paulo bateu a mão na mesa.
Temos a carta da mãe. Temos o diário. Temos provas. E, se for preciso, eu vou até o escritório dele e leio tudo em voz alta no saguão. E depois seremos arrastados de lá como loucos. Rebateu Clara. Paulo, isso não é filme. Ele não vai cair só por causa de algumas palavras. Inês fungou. Talvez a mãe tivesse razão. Ela dizia para não guardar ódio. Que a gente devia viver diferente dele. Que viver com dignidade já não é suficiente. Paulo olhou a irmã com os olhos vermelhos. Você pode perdoar. Mas eu não. Naquele exato momento, no escritório de Carlos, Júlia entrou com o rosto pálido. Carlos. Recebi uma carta anônima. Dentro, tinha uma foto sua com uma mulher. Muito antiga, mas dava para ver seu rosto claramente. Carlos se sobressaltou. Onde? Me mostra. Júlia entregou a foto amarelada em que Carlos, mais jovem, aparecia sentado num sofá, com a mão no ombro de uma mulher de cabelos castanhos Laura. O rosto de Carlos empalideceu. Ele amassou a foto e a jogou no lixo. É coisa do passado. Ela era empregada da casa. Depois houve um mal-entendido e eu paguei para que ela desaparecesse. Júlia olhou para o marido, com os olhos cheios de lágrimas. Você teve filhos com ela? Carlos desviou o olhar. Não. Isso nunca aconteceu. Mas na mente dele, a imagem de Laura diante do portão voltou como um fantasma. E pela primeira vez em mais de 10 anos, Carlos sentiu um calafrio. Naquela noite, os 3 irmãos sentaram-se à janela da pensão. A chuva batia no telhado de zinco. Clara olhava para fora. Será que ele algum dia vai sentir medo? Paulo não respondeu. Mas sua mão repousava sobre o diário da mãe, acariciando cada página como se tocasse uma alma. Inês, ele sussurrou, lembre-se. Mamãe morreu em dor. E nós, mesmo vivos, não podemos deixar que essa dor seja em vão. No dia seguinte, o céu continuava cinzento. Os 3 irmãos caminharam quase 3 quilômetros, passando por bairros de ricos, onde cada casa tinha portão de ferro alto e câmeras de segurança. Sempre que viam famílias reunidas nos carros aquecidos, Clara apenas apertava as mãos dos irmãos e erguia o queixo. Ao chegar no cemitério, o vento soprava mais forte. Seu Pedro, o porteiro idoso de barba branca e touca cinza, os reconheceu imediatamente. Saiu do portão e acenou. De novo por aqui, hein? Sempre a pé? A gente já se acostumou, senhor, respondeu Clara. Seu Pedro assentiu com olhar comovido. Ouvi o senhor Mateus dizer que a mãe de vocês era uma mulher muito forte. Deus há de protegê-la. Inês agradeceu com a cabeça baixa, enquanto Paulo só acenou e seguiu em frente. O vento soprava entre os túmulos, batendo em seus rostos, mas nenhum dos 3 se protegia. Pararam diante da sepultura de Laura, ainda o mesmo montinho de terra, a mesma lápide, e uma flor roxa murcha que Clara trouxe de casa. Ela colocou a flor com delicadeza, ajoelhou-se e sussurrou. Mamãe, a gente leu sua carta. A gente sabe de tudo. E hoje eu vou encarar ele. Vou olhar nos olhos dele e perguntar. Paulo se ajoelhou ao lado, sua voz firme. Eu não vou deixar que ele apague tudo como se nada tivesse acontecido. Mas você vai ter cuidado, não vai? Perguntou Inês, tremendo. Mamãe tinha medo dele. Paulo assentiu levemente, sem tirar os olhos da lápide. Só quero que ele nos veja. Veja bem. Os 3 filhos que ele negou por 13 anos. E então, o destino se revelou. De longe, um carro preto e brilhante entrou pelo portão do cemitério, passou pela alameda de pedras e parou a menos de 20 metros da sepultura de Laura. A porta se abriu e Carlos Silva desceu, com um buquê de flores brancas nas mãos. Clara ficou paralisada. É ele, sussurrou. Inês apertou a mão da irmã. Por que ele veio aqui? Paulo se levantou num salto e caminhou até o homem que até então só conhecia por fotos e vídeos.
Carlos caminhava devagar, o rosto impassível. Colocou as flores sobre a sepultura, inclinou levemente a cabeça, e se virou para ir embora, sem notar os 3 jovens ali ao lado. O senhor é Carlos Silva? Clara falou, com a voz trêmula, mais clara. Carlos parou. Virou-se, os olhos semicerrados observando os rostos dos 3. Sim. Sou conhecido da falecida, respondeu, ajeitando a gola do casaco. Desculpem, não sei quem são vocês. Paulo deu um passo à frente. Somos filhos dela. Carlos franziu a testa. Filhos? Somos filhos da Laura. Filhos de sangue. Dela e do Senhor. O silêncio se instalou. Só se ouvia o vento. Carlos piscou e deu um passo atrás, o olhar fixo em Paulo, depois em Clara e Inês. Ele os observou, como se avaliando a veracidade daquelas palavras, depois soltou uma risada curta, quase de desprezo. Ela ainda não desistiu dessa história? Murmurou, virando-se para os 3. Não sei quem vocês são. Mas aconselho a pararem com isso. Clara tremia. Não viemos pedir dinheiro. Só queremos que o senhor reconheça. Carlos a interrompeu, com a voz dura. Reconhecer o quê? Uma relação que nunca existiu. Ela era empregada. Depois sumiu. Fim da história. Se ela mentiu para vocês sobre quem era o pai, o problema não é meu. O senhor estuprou nossa mãe. Gritou Paulo. Temos a carta dela. O diário. As provas. Carlos riu com desprezo, sem demonstrar medo. Papel escrito à mão não prova nada. A lei não se baseia em sentimentos, moleque. O senhor é um desgraçado, disse Clara, com os olhos marejados. Mamãe morreu. Morreu sem ouvir um pedido de perdão. Carlos se aproximou de Clara, curvando-se ligeiramente, os olhos frios como aço. Ela morreu. Não foi? Então deixem o passado em paz. Se vocês aparecerem na minha frente de novo, eu processo por difamação. Vai fingir o resto da vida? Gritou Paulo. Carlos o encarou, impassível. Eu vivo no presente. Não em ilusões. Então ele se virou e caminhou em direção ao carro. Não olhou para trás nenhuma vez. Sua silhueta desapareceu atrás da porta do automóvel, e o som do motor soou como o golpe final no coração já rachado dos 3 irmãos. Inês caiu de joelhos no chão, curvando a cabeça, chorando convulsivamente. Mamãe, mamãe. Clara se deixou cair junto ao túmulo, batendo com força na lápide. Ele não chorou. Nem uma lágrima. Mamãe, ele nunca te amou. Ele nunca nos reconheceu. Paulo ficou parado como uma estátua. As mãos cerradas com tanta força que começaram a sangrar. Seu Pedro correu de longe, ofegante, o que aconteceu? Clara se virou, os olhos cheios de fúria, dele, ele foi o responsável por matar nossa mãe aos poucos. E hoje, veio trazer flores, como se fosse inocente. Seu Pedro olhou na direção do carro que acabará de sair pelo portão. Era o Carlos Silva. Sim, Paulo respondeu, com a voz firme como pedra. Era ele. E ele acabou de negar tudo. O velho homem cerrou os punhos, depois os deixou cair. A vida é muito injusta, meu filho. Mas se você quiser lutar, esteja bem preparado. Gente como ele não cai fácil. Naquela tarde, os 3 irmãos sentaram em silêncio nos degraus da entrada do apartamento. O céu já estava limpo, mas nenhum deles tinha ânimo para levantar os olhos. Inês murmurou, acho que a mamãe já sabia que ele negaria. Mas mesmo assim, ela escreveu a carta. Clara segurou a mão da irmã, os olhos vermelhos, mamãe queria que a gente soubesse da verdade. Para não viver mais de ilusão. Paulo falou, a voz baixa, mas decidida, ele pode negar. Mas o mundo não. Eu não vou parar. No dia seguinte, São Paulo amanheceu com uma chuva torrencial.
O vento arrancava placas publicitárias na Avenida Paulista, mergulhando a cidade em um som contínuo e triste, como o choro de alguém que não consegue parar. Paulo estava sentado em um quarto escuro, os olhos fixos no retrato da mãe. Colocou o diário sobre a mesa e apertou nas mãos a carta de despedida, agora amarrotada de tanto ser aberta e dobrada novamente. Eu não vou deixar ele sorrir mais um dia sobre a dor da mamãe, murmurou Paulo. Clara e Inês estavam ao lado, olhando o irmão com preocupação. Clara falou baixinho: e a gente precisa ter calma. O que você vai fazer? Vou até a empresa dele. Vou fazer aquele conglomerado inteiro saber que o patrão deles é um estuprador que negou os próprios filhos. Paulo se levantou, tirou da mochila uma pasta com os documentos que havia preparado durante a noite, cópias da carta manuscrita, trechos do diário da mãe, fotos de Laura jovem, tudo plastificado com cuidado. Inês, assustada, segurou na manga do irmão: não vai sozinho. Clara suspirou: você não tem medo do que ele possa fazer? Ele já ameaçou a mamãe. Paulo respondeu entre os dentes: mamãe ficou em silêncio a vida inteira. Mas eu não vou. No meio-dia, Paulo estava diante da sede da Silvarco, um imenso prédio envidraçado no centro financeiro de São Paulo. As pessoas que passavam por ali estavam todas bem vestidas, de terno alinhado, carregando notebooks e usando fones Bluetooth. Ele, com sua jaqueta velha e rosto juvenil, parecia um arranhão doloroso na pintura reluzente daquele mundo. Ao passar pela porta giratória, foi imediatamente barrado por um segurança corpulento. Seu nome era Rodrigo. Garoto. Vai aonde? Ele resmungou. Preciso falar com o Sr. Carlos Silva. É urgente, respondeu Paulo, olhando direto nos olhos dele. Rodrigo semicerrou os olhos. Você tem hora marcada? Não. Mas eu sou filho dele. E ele precisa ouvir isso. O segurança soltou uma risada curta. Hoje já é o terceiro que aparece dizendo que é parente do seu Carlos. Vá embora. Paulo ergueu a pasta, na altura do rosto. Aqui estão as provas. A carta de despedida da minha mãe, que foi empregada na casa dele. Estuprada. Demitida. E morreu de doença, sem a ajuda de ninguém. Rodrigo franziu o senho. Dá um passo para trás. Agora. Paulo não se moveu. Quer me expulsar? Chame a polícia. Mas eu vou gritar aqui mesmo, nesse saguão. Vou contar para todo mundo quem o Sr. Carlos Silva realmente é. As pessoas que passavam começaram a olhar de lado. Uma recepcionista com cabelos castanhos cacheados se aproximou, o crachá dizia o Lúcia Ribeiro, o olhar dela era de curiosidade e alerta. O que está acontecendo, seu Rodrigo? Esse garoto quer ver o Sr. Carlos. Diz que é filho dele, Rodrigo respondeu com frieza. Lúcia olhou para Paulo, e seu olhar suavizou ao ver a dor e a determinação nos olhos do garoto. Você tem provas? Ela perguntou. Paulo assentiu, levantando os documentos. Lúcia leu algumas linhas rapidamente, e seu rosto empalideceu. Essa é a letra da mulher chamada Laura? Ela perguntou, com a voz baixa. Sim. Minha mãe. Foi estuprada por ele quando era empregada. Nós somos o resultado daquela noite. E agora ele nega tudo. Lúcia mordeu o lábio. Ela sabia que seu chefe era rígido e reservado. Mas aquilo era um soco no estômago. Espere aqui. Vou avisar a secretária, disse ela, caminhando apressada em direção ao elevador. Paulo permaneceu imóvel, os olhos fixos no quadro pendurado na parede, que homenageava Carlos como o empresário do ano. Ele deu um sorriso amargo. Mamãe, tá vendo? Eu tô fazendo o que a senhora não conseguiu. Enquanto isso, Clara e Inês estavam a 2 quarteirões dali, ansiosas como formigas em frigideira quente. Clara andava de um lado para o outro, apertando o celular nas mãos. Ele ainda não ligou. Já se passaram mais de 30 minutos. Inês sussurrou: será que já foi expulso? Clara mordeu os lábios. Ou ameaçado. Você sabe do que ele é capaz. De volta ao saguão, Rodrigo recebeu uma ordem pelo fone de ouvido.
Franziu a testa, então se virou para Paulo. A secretária do seu Silva disse que ele não vai atender. Mas pediu que o material seja encaminhado para a análise. Se não for deixar, vai ter que sair daqui. Paulo respondeu com firmeza, e não. Ou ele me ouve pessoalmente, ou eu saio lá fora e faço uma live. No TikTok, no Instagram. Vou transformá-lo em piada pública. Rodrigo apontou o dedo, e não faça escândalo. Aqui é uma empresa, não é o seu parquinho. Lúcia interveio, tentando acalmar seu Rodrigo, deixa ele falar por 1 minuto só. 1 minuto. Se não derem nada, eu mesmo o acompanho para fora. Rodrigo resmungou, mas cedeu. Tá bom. 1 minuto. Aqui mesmo. Paulo ficou no centro do saguão, tirou o celular e ativou a câmera. Começou a transmissão ao vivo. Pessoal, meu nome é Paulo Pereira. Estou na sede da Silvarco. Eu sou filho do Sr. Carlos Silva, ele estuprou minha mãe quando ela era empregada doméstica. Aqui está a carta de despedida que ela deixou, com o nome dele. Ele nos rejeitou a mim, a Clara e a Inês, os 3 filhos que ele gerou e descartou como lixo. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Alguns tiraram os celulares. Essa é a letra da minha mãe. Essas são fotos. Esse é o diário. Ele mora numa mansão, vai à TV falar de ética, enquanto minha mãe morreu de câncer num quarto sem luz e sem água quente. Lúcia estava pálida. Rodrigo tentou arrancar o celular, mas Paulo já havia enviado o vídeo. Agora o mundo inteiro vai saber a verdade, disse ele, com a voz trêmula. Rodrigo gritou, cai fora daqui, moleque. Lúcia entrou na frente, protegendo Paulo, e não encosta nele. Meia hora depois, Paulo voltou ao encontro de Clara e Inês, com o rosto impassível. Clara gritou, você ficou maluco? Fez uma live? Já enviei para todo mundo. Jornais, amigos, até organizações de direitos humanos. Ele não vai ter mais paz. Inês chorava, via a escola. Os colegas? Todo mundo vai saber. Paulo abraçou as duas, prefiro que o mundo me ridicularize, a deixar que esqueçam da mamãe como se ela nunca tivesse existido. Na segunda-feira de manhã, os 3 irmãos entraram pelos portões da escola com passos pesados. O céu ainda estava nublado, o vento gelado. Mas o clima ao redor era ainda mais frio, cada olhar, cada sussurro, cada risada irônica era como agulha na pele. Clara apertou forte a mão de Inês enquanto passavam por um grupo de colegas diante da sala. Olha lá, os 3 da internet, disse uma voz aguda de menina. Você viu o vídeo? O irmão gritando o nome do pai, e a irmã chorando feito louca. Outra comentou, foram abandonados e ainda querem aparecer. Aposto que é para ganhar seguidores. Inês abaixou a cabeça. Clara engoliu as lágrimas, puxando a irmã adiante. Paulo já estava no pátio, olhando firme para frente, ignorando os comentários. Ele parecia de pedra, como se estivesse pronto para o furacão de julgamento. Mas ao ver a irmã prestes a chorar, ele se aproximou e se colocou à frente delas. Fala mais uma palavra e eu quebro sua cara, disse Paulo, entre dentes. Olha só, o bastardo valentão agora, ironizou um garoto, batendo palmas. O sinal tocou, salvando a situação, obrigando todos a entrar. Mas a tensão ficou, colada nos 3 como uma sombra pesada. A primeira aula era matemática. O professor Sebastião, também coordenador da disciplina, entrou com uma pasta nas mãos. Era um homem de mais de 50 anos, alto, magro, sempre de óculos grossos e nunca sorria. Vamos começar com uma conversa, disse, colocando a pasta na mesa e olhando diretamente para o fundo da sala, onde os 3 estavam. Clara. Paulo. Inês. Quero vocês na sala do diretor logo após esta aula. A turma inteira murmurou. Sebastião resmungou, em silêncio. Isso aqui é uma escola, não um palco de escândalo. Paulo se levantou, no escândalo. O senhor chama dizer a verdade de escândalo? Sebastião tirou os óculos, encarando Paulo, isto é uma escola, não um tribunal.
Não nos interessa quem é seu pai. Mas o vídeo que você postou afetou seriamente a imagem da instituição. Clara interveio e a gente nem mencionou a escola. Só. Chega, ele cortou. Depois vocês explicam tudo ao diretor. Agora, abram os livros. Quem não quiser estudar, pode sair da escola. Inês encolheu-se na cadeira, as lágrimas caindo sobre o caderno. Clara pousou a mão sobre a dela e apertou com leveza. No recreio, os três foram chamados à sala do diretor, um ambiente claro, com muitas placas e diplomas nas paredes, mas sem nenhum traço de acolhimento. A diretora, Dona Maria Oliveira, uma mulher de meia idade, bem vestida, usando um colar de pérolas brancas, estava sentada atrás da mesa de trabalho. Ao lado dela estava o professor Sebastião. Ela começou a falar sem rodeios. Vocês sabem por que estão aqui, não é? Clara assentiu. Por causa da live que meu irmão fez. A diretora confirmou com a cabeça. Esse vídeo está se espalhando nas redes sociais. E, mesmo sem citar o nome da escola, todos já sabem que vocês estudam aqui. A imprensa já ligou. Alguns pais de alunos estão revoltados. Houve quem ameaçasse tirar os filhos da escola se não tomarmos providências. Paulo se levantou e nós só falamos a verdade. Não fizemos nada de errado. Sebastião interveio. Essa verdade ainda não foi verificada. E usar as redes sociais para atacar os outros é uma atitude impulsiva. Vocês ainda são jovens. Temos empatia. Mas não podemos permitir que isso continue afetando a escola. Clara perguntou, com a voz trêmula. Então, o que a escola vai fazer? A diretora hesitou por um segundo, depois foi direta. Estamos sugerindo que vocês tirem um tempo longe da escola. Expulsão? Paulo rangeu os dentes. Não. É uma licença temporária. Para evitar a pressão da opinião pública. E, para que vocês reflitam sobre suas ações. Inês começou a chorar. Mas eu não fiz nada. Clara tentou manter a calma. A escola é nossa única chance de sair dessa situação. A gente não pode parar de estudar. A diretora suspirou. Não temos escolha. Essa decisão vem do Conselho Administrativo. E de pais de certos alunos importantes. Filhos do Sr. Carlos, disse Paulo, com amargura. Ele está comprando o silêncio da escola também? O professor Sebastião bateu com a caneta na mesa. Chega, Paulo. Se quiser continuar estudando, precisa aprender a ficar calado. Clara encarou o professor, com os olhos em chamas. Minha mãe ficou calada a vida inteira. E morreu sozinha por isso. Agora querem calar os filhos dela também? A diretora fechou os olhos, soltando um longo suspiro. Sinto muito. Arrumem as coisas e se preparem. Naquela tarde, os três voltaram para o apartamento. A porta parecia mais pesada que o normal. Na cozinha, a velha panela de alumínio borbulhava, mas ninguém tinha apetite. Inês se jogou no colchão, o rosto enfiado no travesseiro, chorando. Paulo se encostou na parede, olhando fixamente a rachadura no teto. Clara ficou na janela, observando a rua deserta. Um gato de rua pulou a cerca e sumiu. Ela se perguntou, se fosse um gato, poderia simplesmente fugir dessa vida? Bateram à porta. Os três se sobressaltaram. Clara foi atender. Era Dona Célia, a vizinha do andar de cima, uma viúva idosa, com as mãos na cintura e o rosto cheio de desagrado. Só vim avisar, o povo já tá falando demais. Ontem apareceu o repórter aqui fazendo pergunta esquisita. Não quero que esse prédio ganhe fama ruim por causa de 3 crianças que se acham vítimas. Clara ficou sem reação. A senhora disse o quê? Vai negar? A mãe de vocês já morreu, então deixem os outros em paz. Ficam desenterrando o passado e se fazendo de coitadinhos, querendo ser heróis agora? Paulo respondeu entre os dentes. Minha mãe não queria piedade. Só queria ser reconhecida.
Célia torceu a boca. Reconhecida por quê? Era empregada, engravidou, e agora vocês inventam história? Acham que fazendo barulho vão ganhar uma fatia da herança, é? Clara cerrou os punhos. A gente não quer dinheiro. A gente quer a verdade. Ah! Ela riu com desprezo. A tal verdade dos pobres, né? Sempre vítimas. Cansa ouvir isso. E então ela se virou, subiu as escadas. O som de seus saltos ecoava como marteladas no peito dos três. Inês chorava ainda mais alto. Paulo bateu com a mão na parede. Clara se deixou cair no chão, encostando a cabeça na velha moldura da porta. Ninguém disse mais nada. A noite caiu. Ao longe, ouvia-se buzinas misturadas ao sino da igreja marcando 6 horas. Os três ficaram encolhados no quarto escuro, mãos entrelaçadas não pelo frio, mas pelo medo. Medo de serem esquecidos. Medo de que o mundo engolisse a verdade. E mais do que tudo, medo de que sua mãe, que perderá tudo, jamais tivesse justiça. O céu seguia nublado, as nuvens cinzentas passando lentamente, levando consigo um frio cortante. Os três permaneceram em silêncio. Clara abraçou os dois irmãos, sentindo que era impossível tirar a dor do peito. Inês ainda soluçava, presa em seus próprios espasmos. Paulo estava imóvel, com o olhar perdido. Todos estavam exaustos após um dia de tensão e rejeição vinda de adultos que deveriam protegê-los. Como se o mundo quisesse enterrá-los junto com sua dor. O que a gente faz agora, Clara? Perguntou Paulo, em tom grave. Já chega? Será que conseguimos continuar? Clara não respondeu de imediato. Olhou pela janela, onde os últimos raios fracos do entardecer se apagavam. A gente não pode desistir, Paulo. A mamãe nunca nos perdoaria se desistíssemos. Paulo olhou a irmã, os olhos cheios de determinação. Eu sei. Mas talvez a gente precise de ajuda. A porta do quarto se abriu subitamente, e uma figura idosa entrou. Clara se assustou, mas logo reconheceu, era o Sr. Rafael, o zelador do cemitério onde sua mãe estava enterrada. Boa noite, meus filhos, disse ele, com a voz grave e rouca. Desculpem incomodar. Os três olharam surpresos. Não sabiam por que ele havia aparecido ali, naquele momento. O senhor conhecia nossa mãe? Perguntou Clara, desconfiada. Rafael assentiu. Conheço sua mãe há mais de 10 anos. Ela era uma mulher muito forte. Vi muitas vezes quando ela ia ao cemitério, sentava sozinha ao lado da sepultura da mãe de vocês, e ficava conversando com ela em silêncio. Inês olhou para ele com olhos arregalados. Mamãe fazia isso? Rafael sentou-se próximo a eles, tirou uma pequena caixa de madeira do bolso e a colocou sobre a mesa. Ela me pediu para enterrar isso com ela. Mas eu guardei. É uma carta final. Clara abriu apressadamente a caixa, tirando de dentro uma carta antiga, com a caligrafia familiar da mãe. Pode abrir, disse Rafael, com olhos tristes. São as últimas palavras dela. Clara abriu a carta, os olhos fixos nas palavras. Meus queridos filhos. Se um dia vocês estiverem lendo isso, espero que entendam que eu vivi por vocês, e não me arrependo de nada. Eu não tive coragem de fazer nada, porque sempre pensei em vocês. Mas agora, espero que não odeiem ele. Eu escolhi viver no silêncio, porque não queria que vocês carregassem essa dor. Eu não queria que procurassem por ele, mas se decidirem, não posso impedir. Só quero que vivam com amor e dignidade diferente dele. Amo vocês. Para sempre. Mamãe. A carta caiu das mãos de Clara. Seus olhos estavam vermelhos. Ela sentiu como se uma porta tivesse se aberto, como se houvesse uma saída para a dor e o silêncio. Mamãe queria que a gente vivesse diferente dele. Paulo sentou ao lado da irmã, segurando sua mão com firmeza. A gente não vai fazer ele pagar sendo igual a ele. A gente vai viver como a mamãe queria. Rafael ficou ali, em silêncio, observando.
Depois falou com doçura. Não se preocupem, Carlos não vai escapar. Tenho algumas informações. E posso ajudar vocês. Clara olhou para ele, os olhos brilhando de esperança. O senhor sabe algo sobre ele? Ele é cruel, sim. Mas nem todos têm medo dele. Conheço alguns jornalistas. Se vocês quiserem, posso ajudá-los a mostrar a verdade. Paulo ergueu os olhos, determinado. O senhor vai nos ajudar? A dar justiça para a mamãe? Rafael sorriu, um sorriso triste. Não posso prometer que será fácil. Mas vou fazer tudo o que puder. 1 hora depois, os três saíram do apartamento. Clara sentia que estava entrando em um novo caminho sem mais dúvidas, sem mais opressão. Era o início de algo novo. E a esperança voltava a brilhar. Os três caminharam em silêncio, mas dessa vez, os passos estavam mais leves. Tudo parecia ter despertado como um recomeço. E uma confiança nova nascia dentro deles. Depois da tempestade, os primeiros raios de sol surgiram. Como se até o céu torcesse por eles. Rafael os levou até uma casa distante do centro de São Paulo, numa região mais tranquila, desconhecida, mas acolhedora. Era a casa dele e de sua esposa, Dona Ana. Quando a porta se abriu, uma mulher de cabelos grisalhos presos com um coque simples e rosto sereno surgiu para recebê-los. Olá, meus queridos. Eu sou Ana. Rafael me contou tudo sobre vocês, disse ela com uma voz calorosa. Clara sentiu um calor no peito. Sorriu timidamente e entrou na casa, sentindo um alívio. Rafael apontou para as cadeiras próximas da cozinha. Sentem-se. Ana preparou o jantar. Vocês precisam descansar um pouco. O jantar era simples, mas completo. Sopa de frango com legumes frescos, um pouco de pão torrado e queijo. O sabor fez com que Clara se sentisse aquecida por dentro. Ela olhou para os irmãos e viu que eles comiam com gosto. Inês tomava colheradas pequenas da sopa, os olhos ainda tristes, mas com um certo brilho. Paulo permanecia em silêncio, as mãos firmemente segurando a tigela de sopa, sem dizer uma palavra. Ele parecia refletir sobre tudo o que havia acontecido. Obrigada, senhor e senhora, disse Clara em voz baixa. A gente não sabe o que faria sem a ajuda de vocês. O senhor Rafael sentou-se à frente deles. Vocês não precisam agradecer. Eu faço isso porque acredito na verdade. E porque a mãe de vocês merece ser reconhecida. Se eu não fizer nada, as pessoas continuarão vivendo na mentira e isso é inaceitável. Dona Ana sentou-se ao lado do senhor Rafael, sorrindo com doçura. Nós vivemos de forma simples, mas somos muito felizes. E agora, vocês terão um lar. Uma família. Clara olhou para Dona Ana, depois para o senhor Rafael. Eram palavras que nem todos conseguiam dizer. Mas talvez, justamente por isso, essas palavras a ajudassem a entender que famílias nem sempre são feitas de sangue, mas de laços mais profundos. A gente vai morar aqui? Inês perguntou, com um leve receio na voz. O senhor Rafael assentiu, o olhar gentil. Claro. Vocês não precisarão mais se preocupar com onde dormir ou o que comer. E eu já falei com um advogado. Vamos ajudar vocês a pedir a guarda legal. Paulo se levantou, sem olhar para ninguém, o olhar distante. Mas ele não vai desistir fácil. O Carlos vai tentar impedir. Nós vamos lutar, afirmou Dona Ana, com firmeza. Não apenas por vocês, mas por tudo o que a mãe de vocês sofreu. E vamos fazer de tudo para que a verdade venha à tona. Clara olhou para os dois adultos, sentindo que as peças de sua vida estavam, aos poucos, se encaixando. Virou-se para Paulo. A mamãe iria sorrir se visse que estamos sendo cuidados e amados. Paulo não respondeu, mas não tinha mais o semblante frio e calado de antes. Ele segurou firme a mão de Clara e abaixou a cabeça, como se lutasse contra as emoções. No dia seguinte, as três crianças não voltaram para a escola.
Em vez disso, o Sr. Rafael e Dona Ana as levaram a um advogado competente, o Dr. Tiago Costa, especialista em causas relacionadas a direitos familiares. Vamos levar este caso ao tribunal, disse o advogado ao se encontrar com os três. A mãe de vocês sofreu por tempo demais, e o silêncio já durou o suficiente. Paulo, Clara e Inês estavam sentados no escritório dele, com a sensação de que estavam prestes a entrar em uma grande batalha. Uma luta não só por justiça para sua mãe, mas para derrubar o muro de hipocrisia que Carlos Silva construiu ao seu redor. 2 semanas depois, a investigação oficial começou. Repórteres de grandes emissoras de TV começaram a noticiar o processo, e a história de Carlos Silva começou, pouco a pouco, a vir à luz. Antigos empregados da família Silva, pessoas que presenciaram o comportamento dele, começaram a se pronunciar. Imagens antigas de Laura, fotos de quando ela ainda trabalhava como empregada na casa de Carlos, começaram a aparecer nos jornais. E então, em um determinado dia, Carlos Silva, aquele que por tanto tempo esteve no topo da sociedade, foi forçado a encarar a verdade. Em uma entrevista transmitida ao vivo pela televisão, Carlos já não exibia mais seu sorriso falso. Seu rosto estava pálido quando os jornalistas começaram a questioná-lo sobre o passado, sobre o que ele fez com Laura. O senhor pode responder às acusações feitas pelas 3 crianças? Perguntou uma repórter. Carlos apertou os lábios, os olhos cheios de inquietação. Não sei nada sobre isso. É coisa antiga. Um mal-entendido. Eu a despedi há muitos anos. Mas ninguém acreditava mais nele. As provas, os depoimentos, os testemunhos, tudo era suficiente para expor sua verdadeira face. As 3 crianças estavam sentadas em frente à TV, assistindo à entrevista de Carlos Silva. Cada palavra dele era como uma facada no peito. Mas dessa vez, elas não estavam com medo. Tinham apoio, tinham ao seu lado pessoas boas. E, acima de tudo, tinham a verdade. A gente vai vencer, né? Perguntou Inês, olhando para Clara. Clara assentiu. Com certeza. A mamãe vai ser reconhecida. E nunca mais seremos rejeitados. 1 mês depois, o tribunal declarou que Carlos Silva deveria indenizar os danos que causou, além de conceder a guarda oficial das 3 crianças a Dona Ana e ao Sr. Rafael. Naquele dia, quando a sentença foi lida, os 3 irmãos estavam de pé na escadaria do tribunal, sem mais sentir aquele peso no peito. Eles haviam vencido. Naquela noite, Clara, Paulo e Inês estavam sentados juntos no aconchego do lar de Rafael e Ana. Tudo havia mudado. Mamãe, a gente conseguiu, sussurrou Clara, olhando para a foto de Laura pendurada na parede. Paulo segurou as mãos dos 2 irmãos. Agora temos uma família. Inês sorriu seu primeiro sorriso em muitos dias. Não estamos mais sozinhos. E foi então que eles perceberam que mesmo quando o mundo vira as costas, a verdade e o amor permanecem. Eles são as forças que nos ajudam a levantar, mesmo depois de tantas quedas. A história ressalta a força da verdade e da justiça. Por mais difíceis que sejam os caminhos, por mais que sejamos rejeitados ou abandonados, nunca devemos desistir de lutar por nossos direitos e por aquilo que é justo. O silêncio só prolonga a dor, mas quando temos coragem de nos levantar e exigir justiça, podemos mudar nosso destino. O amor e a dignidade sempre serão as bússolas que nos guiarão, não importa o quão árdua seja a jornada. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.